bem-vindos ao Empresário e CIA, o podcast do Ideal. Esse é o episódio número 2 e hoje a gente vai falar de um tema muito legal para todos os empresários. Todos os empresários de todos os nichos, né, têm que fazer o seu planejamento tributário anualmente e conferi-lo aí anualmente, né, durante os meses. Eu sou a Tassiane Borges, sou contadora e sócia aqui no Ideal Contabilidade para falar sobre esse grande assunto. Hoje eu convido a Simone, a Si. E isso, quer te apresentar, Si? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar hoje aqui participando desse podcast. Trabalho no Escritório Ideal já há 11 anos, né? Sou contadora e estamos aí buscando auxiliar os nossos clientes e amigos e os novos empreendedores que estão querendo entrar no mercado, que ainda têm dúvidas, que precisam de ajuda e de auxílio. É isso aí. E também estou contando aqui com a participação do excelentíssimo Errudney Borges, de Borges, o Rodinha, popular Rodinha. Quer te apresentar novamente? Oi, pessoal. Satisfação estar aqui, satisfação conversar com a Simone e com a Tassiane. Cumprimentar também o Jonathan e o Bruno, que são os nossos técnicos ali, que estão nos assessorando ali na equipe de filmagem. É um prazer a gente estar conversando, vocês viram que a mesa está cheia de papel. Isso mostra a complexidade do assunto, a complexidade do tema. É verdade. O tema de planejamento tributário, assim, Nos assusta? Nos assusta, não, nos desafia, na realidade, nos desafia muito, assim, porque tem muitas possibilidades, assim, muitas oportunidades. Eu costumo dizer que a legislação tributária cria muitas oportunidades para os empresários. E principalmente nesse momento agora que a gente está gravando o áudio, que a gente está gravando esse podcast bem no intervalo entre a aprovação da Câmara de Deputados da nova reforma tributária e a matéria da reforma tributária foi enviada ao Senado para o Senado da República poder estar analisando e votando também essa reforma tributária que ficou há mais de 30 anos parado no Congresso Nacional e que essa semana ela foi aprovada. E a gente se desafia a fazer um podcast conversando sobre planejamento tributário bem no meio de uma reforma tributária. Exatamente. Nós somos muito corajosos, mas eu acho que é um tema Vai assim, dar bem certo. legal e bem desafiador e assim e com muitas oportunidades para todos os empreendedores. É verdade, mas eu acho que antes da gente começar o assunto, a gente tem que dar um muito obrigado e, enfim, grifar bastante, né, a participação do Jonathan, que está uns 3, 4 dias aqui na parte técnica montando, e dizer que um podcast ele vai muito além do conteúdo que a gente vai trazer. Tem toda uma preparação por trás que é bastante complexa, principalmente para nós contadores que entendemos de números, enfim. Então, enfim, tá dando certo. Então, talvez tenha alguns errinhos aí, mas a gente está em construção, né? Cada vez melhorar mais. E eu falo que é um assunto que assusta, porque quando a gente, enfim, aprende, vem e muda tudo, né? Mas eu acho que isso é positivo. Com certeza essa reforma tributária vai agregar bastante. E, enfim. E por que fazer um planejamento tributário, né? Eu digo que todos os anos a gente tem que casar, né, fazer o casamento do nosso planejamento estratégico com o nosso planejamento tributário. Isso é de suma importância para todas as empresas, né? Parar uma vez por ano, consultar o contador e pensar, rever a tributação do ano e, de acordo com as alterações na legislação, enfim, e as previsões também de faturamento e de projetos que a gente teria para o outro ano, ver. E aí, vou continuar na tributação que eu tô? Tem alguma estratégia, algum benefício que eu posso me enquadrar? E fazer essa análise, né? E é de suma importância contar com um profissional adequado aí para estar reduzindo a carga tributária e também para estar, enfim, conseguindo se tornar competitivo mesmo no mercado, né? Porque no momento que a gente consegue baixar nossa tributação, a gente pode conseguir melhorar o nosso preço, enfim, e de certa forma, obviamente, se tornar bem mais competitivo. O que vocês pensam aí do assunto? Tu sabe, Tassiane, que essa questão aí do planejamento tributário, nas conversas com os nossos clientes, quando eles nos procuram aqui e vêm conversar, eles que isso é um diferencial muito grande, que eles buscam muito por isso, né? Porque às vezes eles estão crescendo, estão se ampliando, mas não estão organizados e não sabem como fazer isso, né? E na maioria das vezes eles estão pagando impostos altos, né, desnecessários, que poderiam ser reduzidos, poderiam melhorar, né, e através do planejamento tributário traz tudo isso, né, porque o empresário traz as informações para nós aqui de como é que é a realidade dele, o que está acontecendo dentro da empresa,
e baseado nisso a gente consegue organizar a vida dele e assim melhorar tudo para ele, né? E nisso acabar, né, proporcionando um crescimento ainda maior. E tu fala isso justamente a gente morando, né, no país num país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Mas isso, Verdade. na verdade, nem se justifica por ser uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas sim por ser uma das cargas tributárias mais complexas e de difícil entendimento, né? Porque Verdade. tem que ser realmente contar com um profissional adequado e que esteja sempre em atualização para conseguir Isso é acompanhar. importante, é verdade. Porque agora mesmo, com a É reforma tributária, verdade. eu acho que isso vai simplificar bastante, mas vamos ter que rever tudo. É. Não, vamos ter que voltar. Bom, a profissão de contador é, né, uma profissão que tu tem que estudar a vida toda se tu quiser permanecer no mercado, né? Porque aquilo que tu aprendeu há um tempo atrás, sei lá, 6 meses, será que eu estou muito longe, mas há uns 6 meses atrás, hoje é totalmente diferente, principalmente na parte tributária, né? Mas A parte trabalhista às vezes não muda tanto, mas a parte tributária de imposto muda muito, né? incrível, incrível. O que tu pensa sobre isso? Na realidade, a sociedade como um todo está num processo de transformação muito grande, né? O que a gente evoluiu, se a gente olhar o nosso planeta, no ano de 1950, quando nossos pais estavam nascendo, ou tinham lá uma idade de 5, 6 anos, 10 anos, e como é que era o mundo em 1950 e como é que é o ano agora em 2023, isso são 70 anos só. Dá 70 anos na história. O que a sociedade evoluiu em 70 anos, ela levou 500 anos para evoluir. É Então, nós verdade. demos um passo gigantesco, nós mudamos, nós caminhamos, não sei se a gente evoluiu ou involuiu, mas o que a nossa sociedade mudou de forma de agir, ser e que agregou de conhecimento nesses últimos 50, 60, 70 anos, foram mais do que agregou em 500 anos de história, desde a época do descobrimento do Brasil, desde que chegou o Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, aqui, e que começaram a descobrir o nosso país. Então, na realidade, esse processo de transformação, isso reflete em tudo. Se reflete na atividade de psicólogo, se reflete que a atividade de psicologia a gente vê a transformação que está tendo, a gente vê que se reflete na questão da medicina, se reflete na questão do direito, se reflete em todas as áreas. E na nossa área contábil, mais ainda. E por que se transforma mais ainda na área contábil? Porque, na realidade, existe um grande número de profissões e atividades que estão começando a existir ou que existe hoje, que há 30 anos atrás nós nem imaginávamos que existia. Há 30 anos atrás a gente não imaginava que a gente iria estar fazendo um vídeo, um podcast, para transmitir para todo o planeta. A gente nem imaginava e nem sonhava isso. Há 30 anos atrás, se a gente quisesse ter algum conhecimento diferente sobre algum determinado assunto específico, nós tínhamos que embarcar num carro, embarcar num avião, e era coisa muito distante embarcar no avião, para ir a São Paulo, para ir no Rio, para ir nos grandes centros lá, para a gente conseguir buscar o conhecimento. Hoje a gente liga o notebook, liga o computador em casa, e a gente tem conhecimento de todo Toda a mundo informação, né? na nossa mão. Então, quer dizer, esse processo de transformação da sociedade está se refletindo também nas nossas atividades, nas nossas empresas e principalmente na questão tributária. Mas voltando ao assunto da questão tributária, que eu acho que é o nosso tema de fundo, eu sempre costumo dizer o seguinte: eu acho que o empresário, aqueles empresários que têm maior possibilidade de êxito nas suas atividades e que tem e que enfrentam menos dificuldades durante sua atividade, é aquele empresário que se desafia a conhecer o empreendimento dele, que se desafia a conhecer a sua atividade. E quando eu digo conhecer a sua atividade, não é conhecer só a tarefa que ele faz para ele vender para o cliente dele. Ou seja, se a pessoa é mecânica, ela além de entender de mecânica, e tem que entender de mecânica, porque ela é mecânica, porque ela trabalha com mecânica, além de entender a atividade mecânica, ela tem que entender um pouco de marketing para divulgar o serviço dela, ela tem que entender um pouco de gestão financeira para poder administrar a empresa dela, e ela tem que entender também de legislação tributária, que é o que a gente está debatendo hoje. E ela tem que entender que quando ela vai dar um preço de um determinado produto, de um determinado serviço para o cliente dela, ela tem que entender que daquele preço que ela vai cobrar, ela vai ter que pagar um percentual de tributo para poder legitimar a atividade dela junto à fiscalização tributária. E a partir do momento que ela tem esse entendimento e que ela tem esse conhecimento, as ações delas dentro da empresa passam a ser muito mais assertivas, porque ela começa a dominar a atividade.
Que como é que a gente vê, infelizmente, na nossa atividade, né, Simone, aqui a gente vê que muito empresário primeiro faz a atividade comercial, ou primeiro presta o serviço, depois recebe do cliente para depois ver quanto que vai pagar. É Ou seja, verdade. eles não têm noção do tamanho da obrigação, ou do compromisso que ele tem a partir do momento que ele começa a exercer uma determinada atividade. E, na realidade, as pessoas tinham que anteceder, ou seja, e o planejamento tributário é justamente isso. Quando a gente fala em planejamento tributário, e a gente planeja, olha, eu vou ter uma atividade lá que vai vender 15 mil reais por mês. Eu vou prestar serviço de 15 mil reais por mês. Nesses 15 mil reais por mês, quanto que eu vou pagar de imposto? O que eu tenho de obrigação tributária? Olha, já que é essa a minha obrigação tributária, e eu vou ganhar 15 mil reais, vou ter que, em vez de cobrar 15 mil, vou ter que cobrar 15.500, porque para mim poder pagar o imposto e poder cumprir com a minha obrigação tributária. Então, ou seja, a pessoa planeja, organiza, dilui aquele custo tributário dele no valor da atividade operacional dela, e aí ela consegue cumprir a obrigação tributária, consegue receber o lucro que ela sonhava em ter dentro do empreendimento dela e vive muito mais tranquilo. Ou seja, é esse tipo de situação que a gente gostaria de desafiar as pessoas a começar a entender. Ou seja, quando a gente fala, o empresário, algumas pessoas falam, eu estou pagando um horror de imposto, eu estou pagando um horror de imposto. E é isso que a gente tem que desconstruir na cabeça das pessoas. A pessoa não paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor que vai lá na empresa dela, ou que vai lá na atividade dela, usa o serviço ou compra a mercadoria dela e deixa o dinheiro do imposto para ela recolher para o governo. E ela tem que entender esse processo, entender que esse valor vai entrar na conta dela e que ela tem que pagar para repassar ao governo esse valor desse tributo. A partir do momento que ela tem esse entendimento construído, ela consegue organizar e consegue fazer que o pagamento do tributo seja muito mais sereno, assim, mais palpável. Não, perfeita essa colocação. E, na verdade, isso me traz muito o ser empresário e os milhões de pratos que a gente tem que equilibrar ao mesmo tempo, né? Isso é muito desafiador. E não conseguimos, né? Vou dar um exemplo aqui, só um mero exemplo profissional de psicologia. Saí de psicologia, não teve essa cadeira, não tenho a menor ideia de como funciona a questão de tributação, aí tem a questão de marketing, tem imensos pratos para equilibrar que nem eu trouxe. Então, a gente precisa procurar no mercado bons profissionais para fazer esse apoio para a gente, mas não terceirizar e colocar no colo desses profissionais aí, mas sim entender como funcionam esses processos, né? E participar, enfim, eu acho que aí a gente vence. Mas, quando a gente fala de planejamento tributário, a gente não fala só de planejamento tributário para empresas, né? A gente fala de planejamento tributário para autônomos, a gente fala de planejamento tributário para pessoa que tem atividade rural, em planejamento tributário, enfim, em todas as esferas, né? Isso é muito importante, né? Principalmente para pessoa, para rural, pessoa física, né? A pessoa física no sentido de autônomo. Na realidade, o que existe é planejamento tributário para as pessoas, né? Que existe dois tipos de pessoa. Existe pessoa natural e a pessoa jurídica. A pessoa natural é aquela pessoa que nasce, que o pai e a mãe pegam, a criança nasce, aí o pai e a mãe pegam o comprovante de nascimento que é fornecido lá no hospital, vai lá no cartório lá de pessoas naturais e faz o registro. Essa é a pessoa natural, que somos todos nós. A pessoa natural e tem a pessoa jurídica. E aí, quando as pessoas pegam e se desafiam a ter uma profissão a partir de uma formação, ou a partir até mesmo da sua atividade, da sua vocação, as pessoas começam a exercer alguma determinada atividade. E aí a pessoa tem que entender, olha, a minha atividade que eu vou exercer, eu consigo exercer ela como pessoa física? Talvez muitas delas conseguem. Por exemplo, tu vai ser mecânico. Olha, eu quero ser mecânico, vou ter uma pequena oficina mecânica lá na minha casa, lá ou na minha garagem. E ela pode exercer isso como pessoa física? Pode exercer como pessoa física, pode trabalhar como pessoa física. Ela tem que entender que ela vai recolher tributo mesmo com pessoa física, mas vai recolher, ela vai fornecer recibo, vai fazer o carnê-leão lá na declaração de imposto de renda dele e vai pagar o imposto normal, tranquilo, e a atividade dela está legalizada. Mas até que ponto E aí vale, né? aí ela vai dizer, e ela vai continuar o resto da vida sendo pessoa física? Não sei qual é que é o desafio da pessoa. Se a pessoa vai se desafiar a continuar sendo no mesmo padrão, sempre no mesmo nível, até um determinado valor lá, de repente vale a pena ela continuar como pessoa física. Mas depois que ela resolve, olha, não quero mais ser pessoa física, porque começou a aumentar o meu valor de faturamento, minha receita começou a aumentar, existem outras possibilidades? Existem. Existe o MEI,
Aí eu posso ser do MEI? Não sei, a gente tem que avaliar, tem que Analisar a estudar a atividade, possibilidade, analisar o... porque existe uma legislação que criou o MEI que determina que se a pessoa pode ser enquadrada no MEI ou não. Depois do MEI existe a empresa do Simples, que é outra legislação que criou um leque de empresas, depois lucro presumido, depois lucro real e assim por diante. Ou seja, então, na realidade, o que a Receita Federal possibilita e que muitas pessoas não entendem, é que a Receita Federal ela possibilita que as pessoas que vão exercer atividades elas optem. Quem faz a opção tributária não é o governo. Não é o governo que vem e diz, olha, tu tem que ser Sim, enquadrado no lucro real. Não. é a Dependendo própria da tua pessoa. atividade, tu pode escolher a tua atividade, Da atividade do tu pode escolher faturamento. a tua atividade tributária. E o planejamento tributário é exatamente isso, é tu planejar o que tu vai fazer, planejar de que tamanho tu quer ser de empresa, de que tamanho tu quer ser de faturamento, e a partir desse planejamento tu começa a construir a forma como tu vai te portar na questão do recolhimento tributário e vai organizar a tua vida nesse momento. É por isso que é que nem tu falou anteriormente, né, Roda, na questão da pessoa conhecer, né, conhecer bem o que ela vai trabalhar, a profissão que ela escolheu, né, o empreendimento que ele vai ter, ele tem que conhecer, né, através disso ele vai saber, ele vai mensurar através disso o quanto ele quer ser grande, né, e aí junto com isso ele vem trazer todas as informações que a gente vai precisar para fazer esse planejamento junto dele, e aí analisar se é viável ficar na pessoa física ou se é viável abrir alguma das opções no CNPJ que existe hoje, né? Exatamente. Então, Esse também, assim, é bom grifar que, de forma alguma, a gente tem que analisar as tributações e usá-las de limitador para nossa atividade, né? isso jamais, né? E a gente Jamais. vê muito isso, assim, nos empresários, enfim, usar o MEI, desculpa, o Uhum. MEI como um limitador, porque o MEI hoje é o faturamento que o MEI pode ter anualmente, até então, né? É de 81 mil. Então, as pessoas ficam se limitando àquele valor de crescer, né? É, isso aí. Ou vice-versa, achando que o Simples Nacional é a melhor modalidade, é mais simples e o resto é muito burocrático, quando na verdade, por exemplo, empresas empresas clínicas de saúde, talvez seja muito mais vantajoso estar no lucro presumido e pagando muito menos impostos de forma simplificada do que o próprio Simples, né? Verdade, Então, verdade. isso não pode realmente estar nos limitando. É que na realidade isso aí eu tenho falado seguidamente para as pessoas aqui que vêm nos visitar. Na realidade, o governo criou uma forma pedagógica muito ruim de orientar as pessoas na questão da tributação. A gente entende que o governo tem que ter algumas regras para dividir o tamanho das empresas, a gente entende isso e compreende que o governo não pode tratar um grande empresário que tem um faturamento lá de 300 milhões, ele não pode tratar da mesma forma como trata aquele empresário que fatura lá 5, 10, 15 mil reais por mês. O governo tem que ter formas diferentes de tratar esses empresários. E aí o governo é obrigado a criar algumas métricas. E qual é a métrica que o governo usa? A questão do faturamento. Olha, o empresário que fatura até 81 mil reais pode ser enquadrado no MEI. A empresa que fatura até 360 mil reais pode ser enquadrada como microempresa. A empresa que fatura até 4 milhões e 800 pode ser enquadrada como empresa de pequeno porte. É isso que o governo cria. E aí, dentro do recolhimento tributário, o governo cria a questão das formas de tributação, que é o MEI, o simples, o presumido e o real. Beleza. Mas só que nessa forma que o governo cria, e principalmente na legislação do MEI, do Simples Nacional principalmente, o governo criou uma forma uma forma das pessoas mentalizarem a questão do recolhimento tributário que é muito negativa. E qual é que é a forma negativa? Isso a gente vê todos os dias aqui no escritório, no nosso escritório. As pessoas mentalizaram? Olha, se eu aumentar meu faturamento, vai aumentar a alíquota do Aumentar o Simples. meu imposto. Se eu tirar mais nota, vai aumentar o meu imposto simples. E aí as pessoas acabam mentalizando, se eu começar a vender mais, eu vou ter que pagar mais imposto. Se eu vender mais, eu vou pagar mais imposto. Se eu vender mais, eu pago mais imposto. E é diferente da forma, por exemplo, quem está no lucro presumido ou quem está no lucro real, que a pessoa pode vender lá 60 mil reais por mês, ou vender 60 milhões de reais por mês, ela vai pagar a mesma alíquota. Sim, ela vai pagar a alíquota dela é a mesma. É a mesma, sim. É a mesma alíquota, ou seja, ela vai pagar um percentual do faturamento a partir da apuração do imposto, claro, e da apuração do lucro, a partir da apuração do tributo dela, mas ela vai pagar, teoricamente, a mesma alíquota de imposto. Em alguns casos, no caso de lucro real, quanto mais ela vender, menos ela vai pagar, porque aí a despesa dela vai se manter mais baixa e ela vai faturar mais, vai ter uma lucratividade maior e vai pagar menos imposto. Então,
No Simples Nacional, na realidade, as pessoas começaram a assimilar essa ideia de que, olha, se eu vender mais, eu vou pagar mais. E aí a gente começa no Simples Nacional, lá nas empresas do Simples, quem trabalha na atividade comercial. A pessoa, na atividade comercial, começa pagando 4,5% de imposto, que tem a redução do ICMS. Aí a pessoa começa recolhendo 4,5% de imposto. 4% de imposto. 4%. E aí ela vai indo, vai indo. Eu sei que ela trabalha aí 2 meses, aí ela ultrapassou os 15 mil reais de faturamento, já vai para 6%. E aí a pessoa já começa a mentalizar. Que, não vou tirar nota, vou segurar. Se eu começar a crescer muito, eu vou começar a pagar mais imposto. E as pessoas mentalizam isso. Isso aí é uma questão de gatilho mental. E eu acho que tem que ter alguma forma da legislação tributária começar a mudar essa forma das pessoas pensarem. E falando um pouquinho de reforma tributária, a reforma tributária ela fala exatamente isso. Por exemplo, em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, lá na Europa também assim, nos Estados Unidos e na Europa, e muitos países aqui da América Latina, e vamos falar do Uruguai, em outros países aí, Honduras, México, esses países aqui da volta. Como é que funciona? Tu chega lá no mercado e quer comprar essa garrafinha. Quanto que sai a garrafinha? Olha, a garrafinha custa R$100. Beleza, aí tu chega lá no caixa, aí ele te cobra R$125. Tá, mas por que 125? R$100 é da garrafinha e R$25 é do governo. Isso vem discriminado até na nota, né? E R$25 é do governo. Mas a pessoa sabe que ela está pagando R$25 de imposto para o governo. De imposto para o governo. E está pronto, está resolvido. Aí as pessoas dizem, mas eu vou pagar 25% de imposto, é um absurdo. Mas hoje no Brasil nós estamos pagando 50%. Hoje no Brasil a gente paga 50% de imposto e a gente acha bom. A gente não tem conhecimento então quer dizer, parte. O imposto no Brasil ele tá camuflado. As pessoas dizem, mas uma alíquota de 25% é muito caro. Não é caro, é barato. É barato perto do que a gente está pagando. Que hoje a classe média e a classe pobre no Brasil, ela paga mais de 50% de imposto. Exatamente. E isso é estatístico. A pessoa diz, mas eu não pago nada de imposto, que a minha renda não atinge imposto de renda. Não paga imposto de renda, mas tu paga imposto sobre a comida, tu paga imposto sobre o remédio, tu paga imposto sobre a roupa, sobre a luz, sobre a água. A garrafinha de água deixa mais dinheiro para o governo do que para o empresário. Então, a tributação é muito mais cara do que a gente imagina. E as pessoas têm que entender isso. E no Simples Nacional ele desconstrói isso. No Simples Nacional desconstrói porque ele desorganiza esse entendimento das pessoas, e as pessoas dizem, eu vou parar de crescer porque não vai dar certo isso. Eu vou pagar um horror de imposto. E vou dizer, conforme os crescimentos das empresas, tem algumas empresas no Simples que acabam pagando 15,5%, a gente tem umas realidades. No anexo 5 do Simples Nacional sai com 15,5%. Tem empresas que pagam 15,5%. 15,5% de pagar do teu imposto. Tu paga, olha, tu paga mais que 10%. Tirou uma nota de R$100, 15,5% tu tira para o governo. Isso é muito muita caro. coisa. É muito caro. É muito caro. Então, quer dizer, a gente tem que organizar esse processo e as pessoas poderem começar a planejar e organizar e entender que tem formas mais baratas. Esse anexo de 15,5% no Simples Nacional, como um planejamento tributário poderia agregar nesse sentido, né? É o famoso fator R, né? É verdade. O fator R são empresas, por exemplo, segmentos de dentista, área médica, área da saúde em geral, assim, sai a tabela do Simples Nacional para essa classe, é essa que a gente estava falando de 15,5%. Mas o governo auxilia essa classe, né? Esse anexo, na verdade, se a folha de pagamento dessa classe, que seria folha de salários, pagamento de sócios, for superior, igual ou superior a 28%, ela cai da tabela de 15,5%, que é o anexo 5, e vai para o anexo 3. E aí cai de 15,5% para 6%. Então, um planejamento tributário adequado para aquela atividade, né, no Simples Nacional, na tributação do Simples Nacional, iria agregar, imagina, de 15,5% para 6%. Então, por isso significativo. A gente tem que estar em constante análise mesmo de todas as possibilidades. Porque a gente entende que o empresário às vezes a gente escuta aqui muito em conversas, né, de clientes também e de pessoas que vêm nos visitar, eles veem muito a questão de
deles entenderem essa parte aí da importância e das mudanças que isso pode ter, né? E às vezes eles chegam aqui, eles dão muito foco só no valor, né? E não se preocupam tanto em planejar. E às vezes eles focam tanto na profissão deles, no trabalho deles, e que não está errado, né? Porque é dali que vem o resultado da empresa dele, né? Mas a importância deles procurarem um profissional, né, da área que entenda para auxiliar eles durante esse período também. Né? Não é só tu levar a empresa lá para o escritório ideal, por exemplo, né? E não querer acompanhar junto, né? Precisa conhecer, precisa saber o que está acontecendo e entender também os processos. Senão eles acabam só dando foco, que nem o Roda comentou, né? Dão foco só assim, se eu aumentar o meu faturamento, eu pago mais. Né? E não conseguem ver que pode existir possibilidades, conversando, analisando, que pode ter possibilidades de pagar bem menos e crescer bem mais. Exatamente, Né? exatamente. E uma coisa é esse do fator R, né? Uhum. Um exemplo é esse, né? Bem simples, a pessoa não precisa sair do simples, pode permanecer no E simples, baixa em metade, né? E sim. passa de 15,5% para 6%, se for bem planejado. E tem que estudar mesmo, e é um trabalho totalmente personalizado, né? Porque a Para gente tem cada que cliente. estudar qual é a atividade que a pessoa exerce, se o KNAI está certinho, a cidade onde a empresa está, enfim, é uma série de análises que tem que ser feita para a gente conseguir fazer um planejamento bom, né? E nessa análise a gente encontra diversos desafios, né? Quais desafios vocês já enfrentaram fazendo os planejamentos tributários aqui no Ideal? O maior desafio é a questão da informação, né? Deles Que entregar. quando a gente, que na realidade assim, ó, quando a gente vai fazer um planejamento tributário, a primeira coisa que a gente tem que ter é a informação. E o que é a informação? Olha, a gente tem que saber desde a questão de qual atividade que a empresa exerce, qual a expectativa da empresa de faturamento atual, qual a expectativa de faturamento da empresa nos próximos 12, nos próximos 24, próximos 36 meses, qual a estrutura que a empresa vai precisar ter para ter aquele tamanho de operação, se a empresa está pensando em alavancar a atividade dela, de ter um crescimento, a empresa vai contar com a mesma estrutura de pessoal, ou vai aumentar, ou vai manter, ou vai diminuir a estrutura de pessoal. Ou seja, a gente precisa uma série de informações informações necessárias, não apenas em relação ao atual momento, não atual momento da empresa, mas assim no conjunto da obra, para a gente poder conseguir fazer um planejamento bem certinho. E eu tenho feito muito, a gente tem feito muito planejamento tributário aqui no escritório, a gente faz isso muito seguido mesmo, praticamente, quase que diariamente a gente faz. Quase que diariamente a gente tá estudando o caso de uma empresa ou outra, e indo lá e conversando com o empresário, né, Simone? É isso aí. E assim, e a gente vê, e o legal é que a gente vê que o planejamento que a gente faz, ele bate bem certinho com o que acontece depois. Eu vou dizer, o planejamento, vamos pegar empresários aí do ramo do supermercado, e eu já vi vários empresários do ramo do supermercado vir aqui conversar comigo, pessoas que não eram nossos clientes ainda, e vieram aqui conversar, mas a Rodney está pensando em trazer a empresa para o teu escritório, mas eu tô preocupado, que eu acho que a minha parte tributária não está bem legal, coisa e tal, eu não estou contente do jeito que está. E aí a gente pega as informações do empresário e diz, olha, se a gente conseguir realizar alguns processos na questão tributária dentro da tua empresa e organizar algumas coisas que a gente vê que não estão bem corretas, e fazer desde a questão de cadastramento de produto e organização de sistema e operação dentro da empresa, eu te garanto que a tua empresa vai pagar X de imposto. E a gente tem dito isso para os empresários. É verdade. E os empresários dizem, não, mas não tem como chegar nisso. E a gente consegue fazer chegar. E o mais interessante, a gente não consegue fazer chegar, não é com sonegação de impostos. Não é com sonegação de impostos, é com planejamento tributário, a pessoa tudo que entra na empresa, cada agulha que entra na empresa, a pessoa recebe com nota. Cada agulha que sai da empresa, a empresa tira com nota. Eu digo agulha que é um item barato. Qualquer coisa que a pessoa vende, ela vende com nota. Toda a equipe da pessoa, todo mundo com carteira, tudo dentro do regulamento tributário, ou seja, com compliance tributário, todo ok. E as pessoas, e a gente consegue atingir exatamente aquele valor planejado.
Por quê? Porque a gente consegue mapear algumas coisas que estavam desalinhados dentro da empresa e começa a organizar. E aí as pessoas dizem, tá, mas como é que vocês conseguem fazer isso? Aí entra a questão do planejamento tributário. Porque hoje, na legislação tributária no Brasil, nós vivemos num manicômio tributário. E o nosso manicômio tributário, eu vou dizer, a gente não consegue entender o que se paga de imposto. Tem muitos cálculos tributários que eu vou dizer, é humanamente impossível tu fazer o cálculo tributário à mão, em algumas situações, porque tu tem que recolher o PIS. Aí tu tem que recolher a CONFINS. Então tá, como é que é a alíquota do PIS? Olha, se for no regime cumulativo do PIS, tu vai pagar, que é o lucro presumido, tu vai pagar 3% de COFINS e 0,65% de PIS. É isso que tu vai pagar. Beleza. É assim? Não é assim. Tem alguns produtos que são isentos, outros têm alíquota zero, e aí começa as loucuras da legislação tributária. Ah, mas eu vou ser do lucro real. Não, aí é no regime não cumulativo. Como é que é no regime não cumulativo? Aí tu vai pagar 3% e 1,65%. Mas eu vou pagar sobre o valor do faturamento? Não, tu vai pagar sobre o valor que tu agregar no valor do produto. Tá? E eu vou pagar sobre todos os itens? Não, sobre alguns produtos. Tá, mas quais produtos? Bom, aí a gente tem que ir lá para a legislação da COFINS, tributação de cada tributo. para conhecer qual é a tributação de cada mercadoria. Tá, mas é só isso que eu tenho que saber? Não, tu tem que entender da legislação do CMS. Como é que é a legislação do CMS? Bom, aí a gente tem que ver quais produtos tu vai vender. E aí a gente começa a aprofundar e começa a apavorar. Entendeu? E além de fazer essa conta, tu tem que largar toda essa informação num sistema do governo que se chama SPED. E aí dentro desse SPED, tu tem que fazer toda a informação lá para dentro do SPED e tu tem que levar para o governo a informação item por item. Item por item. E para levar essa informação item por item lá para dentro do SPED do governo, seja no SPED de contribuições ou no SPED fiscal, aí existe ainda no ICMS a tal da subapuração, que é uma outra coisa que o governo criou para atender a questão da substituição tributária. Então, vou dizer, um manicômio que ninguém mais entende. Ninguém mais entende, literalmente. Nem o próprio governo não entende e não sabe como é que funciona a questão tributária dele. Prova é a forma como o Congresso Nacional votou a legislação tributária, e tinha que ter votado mesmo, porque o Congresso votou de olho fechado essa legislação tributária, porque eles não entendem mais o que está acontecendo na legislação tributária a nível do Brasil. Ninguém mais entende. Hoje eles querem terminar com a reforma tributária, eles querem terminar com o PIS, querem terminar com a COFINS, querem terminar com o IPI, querem terminar com o ICMS, querem terminar com o ISS. Acho que é esses 5, né? Esses 5 impostos. Eles querem terminar com esses 5 impostos que eles não entendem mais como é que funciona. Tirando o ISS, que é o imposto municipal, que é mais simplificado, o PIS e a COFINS e o ICMS, eles não entendem mais a tributação, porque eles deram tanto benefício tributário, e aí eles começaram a criar umas regras para compensar o benefício tributário, começaram a criar regra, e hoje o governo não entende mais. Se o governo não pegar e botar um ponto final, ele não consegue mais entender a legislação tributária, porque começou a criar um monte de situação em que muitas empresas acabam não pagando imposto, porque a legislação tributária começa a criar algumas brechas, e muitos empresários acabam pagando muito imposto porque a legislação tributária pegou e onerou alguns para desonerar outros. E aí, infelizmente, é isso que está acontecendo no Brasil. Então, a gente tem que pegar. E nesse planejamento tributário, quando a gente diz que consegue criar alguns benefícios tributários, é justamente isso. A gente estudando caso a caso, identificando situação a cada situação e conseguindo fazer um processo aí de economia tributária e economia para a própria empresa. Porque uma coisa também que é importante a gente falar. Uma empresa aí que tem um faturamento lá de 100 mil reais por mês, uma empresa que tem um faturamento de 100 mil reais por mês ou 100 mil reais por ano, dependendo da realidade. Desses 100 mil reais por mês, se a empresa trabalha com mercadoria, desses 100 mil reais, 70 mil real é produto. 70 mil real é produto. Ou seja, 70% da mercadoria, 70% do faturamento da empresa é mercadoria. Desses 70% da mercadoria, ela tem que contar que uns 25% desses 70%, os 25% dessa mercadoria é tributo. É tributo. Imagina. É tributo. Então, vou dizer, é um percentual muito grande de faturamento que equivale só a tributo dentro da empresa. Então, ela tem que olhar com muito cuidado.
Ela tem que olhar com muito cuidado, ela pegar e planejar caso a caso, ou planejar como é que ela vai comprar essa mercadoria, de qual estado que ela vai comprar, se a pessoa que está vendendo para ela está entregando crédito de imposto. Porque a Na hora carga que... tributária ela já é alta. Se a gente não toma esses cuidados, ainda a gente aumenta mais por Exatamente. ignorância, digamos assim, né? Por não conseguir entender esse monte de legislação e, enfim, é bem complexo. É realmente bem complexo. Isso, e fugindo um pouco do mundo empresarial, fugindo um pouco das empresas, e a questão da pessoa física também, né? E aí eu vou dar uma palhinha aqui, eu sei que nós vamos gravar um episódio aqui só da questão do imposto de renda da pessoa física na área rural, só para conversar sobre isso, só para a questão do planejamento tributário na área rural, para produtor rural. Mas a atividade rural, eu vou dizer, é uma atividade assim que a gente vê que avolumou muito o faturamento delas. As empresas da área rural aumentaram muito o faturamento, e graças a Deus que aumentaram. As empresas as pessoas físicas ou as famílias produtoras rurais, elas ganharam uma capacidade de crescimento de crescimento nas suas atividades muito grande, a partir de tecnologia e instalação de máquinas, equipamentos no meio rural, elas ganharam competitividade, mas só que essa competitividade também ela tem que vir de forma planejada na questão de organização dos seus processos, entendeu? Exatamente. E aí, nessa organização dos processos, as pessoas têm que organizar a sua atividade para poder baratear o tributo, senão também vai começar a onerar também para o outro lado. E essas pessoas, elas têm que ter claro isso, que elas têm que manter muito bem organizada a sua estrutura de documentação. Quando vão comprar, não esquecer de pegar o documento fiscal lá para comprovar a compra, organizar essa documentação de forma bem estruturada, pegar e identificar quanto que entrou de receita em cada mês, o que elas tiveram de despesa em cada mês, organizar isso aí e no final de cada ano, antes de encerrar o ano, elas pegar e aprender a fazer a conta. Olha, esse ano eu tive essa receita e eu tive essa despesa. Quanto que eu vou ter de lucro esse ano? Lucro econômico. E aí, a partir desse lucro econômico, tu consegue planejar o que tu vai pagar de imposto. E aí tu consegue planejar, olha, eu estava pensando em comprar um trator, estava pensando em comprar uma máquina. De repente, vale a pena comprar a máquina ou o trator esse ano em benefício de não aumentar tanto a tributação dela para o ano seguinte. E vale ressaltar que existem vários softwares aí no mercado que auxiliam nessa organização, né, da atividade rural. Inclusive, a gente conta com alguns parceiros aqui no escritório que ajudam os produtores rurais a manterem essa organização para não se tornar um caos, né, na hora de fazer o imposto de renda, enfim. O produtor rural, ele vem também de uma cultura, que nem o Roda falou anteriormente, na questão das empresas do Simples, que as empresas do Simples dizem que se eu vender mais, eu pago mais. O produtor rural também vem de uma cultura que a atividade rural era isenta. Né? Este ano, no imposto de renda, a gente ouviu muito, eu ouvi muito, o Roda também, na questão ali do imposto de renda, ele disse, não, mas produtor rural não precisava declarar imposto de renda. Né? Então, falta informação para eles. Né? Eles não têm conhecimento, eles não sabem da grandeza que eles estão se tornando, o quanto grande eles estão ficando, né? Estão evoluindo, estão crescendo, a tecnologia está aí para auxiliar eles, né? E aqueles que estão se desafiando nesse crescimento aí, está faltando a informação, né? Está faltando a informação para eles se organizar, se planejar e lá no final não acabar pagando um horror de imposto, que nem aconteceu com muitas pessoas, né, Roda? Que estavam assim com a vida desorganizada de uma certa forma, né? Essa parte da atividade rural bem desorganizada, muita gente não tinha nota, não guardava nota, não tinham se planejado para a obrigação do imposto de renda. Eu não tinha conhecimento. Sem essa informação. Então, eles precisam disso também, do planejamento. Né? O planejamento é fundamental em todos os nichos. Em todos os nichos, em todos os níveis e para todas as pessoas, sejam ela física ou jurídica. Eu acho que esse assunto da atividade rural vale um podcast específico. Né? Vale, tem bastante assunto. Muito legal mesmo. Mas então, continuando, né? Falando um pouco do impacto no planejamento tributário das empresas, vocês têm alguma história de sucesso para trazer para nós, digamos assim, uma case de sucesso sobre algum planejamento tributário? Claro, não destacando o nome das empresas que foram feitas aqui no escritório. Tem muitas. Tem, né? Tem muitas empresas.
Muito legal mesmo. Não, eu digo no momento que a empresa veio para o escritório, ou enfim, não por ter vindo para o escritório, mas porque foi parado para ver o planejamento tributário e baixou significativamente, né? Recentemente a gente fez um planejamento tributário numa clínica veterinária, onde ela, enfim, tinha a parte de serviço da clínica, mas também tinha a questão de venda de medicamento, tinha a parte comercial também, né? E fazendo um planejamento tributário específico dessa empresa, foi constatado que, se fosse aberta duas empresas, uma específica para a parte de serviço, né, e outra que ficasse especificamente na parte do comércio, baixaria muito a tributação dessa empresa, né, mais do que qualquer outra forma. Então, o sócio abriu outra empresa e, enfim, ficou com duas empresas e hoje até, de vez em quando, ele liga de Tassi, tem certeza que tá certo essas guias, porque eu tô achando muito baixo. E aí a gente, não, tá certo, tá dentro do previsto, é isso aí. Inclusive, a gente recebeu um feedback muito bacana desse cliente. Que bom, continue. Na realidade, tem vários cases de sucesso para a gente poder falar. Mas um case de sucesso que eu gosto de falar muito é daquelas empresas que a gente pegou, e esse modelo de negócio, de empresa que eu gosto de pegar, uma empresa que veio completamente desorganizada. Um cliente vinha de um histórico que não emitia nota fiscal de tudo, que é a realidade, infelizmente, de alguns empresários, não emitia nota fiscal, porque em função da alíquota que ele pagava no Simples, ele pagava uma alíquota bem grande no Simples. Aí ele não emitia nota fiscal de tudo, tinha mais de 50% do faturamento dele, ele não emitia nota, e estava com a estrutura bem desorganizada. Aí ele veio nos procurar. E aí foi um daqueles casos que eu falei, eu digo, olha, se a gente pegar e adotar alguns processos e organizar a tua estrutura do jeito que a gente quer organizar, eu te garanto que a gente vai pagar X% de tributo, porque a gente conhece o mercado, conhece o teu setor. E a gente pegou e organizou a empresa dele, pegamos, desafiamos ele. Esse determinado cliente, ele se desafiou a aprender o processo e a entender o processo e aceitar aquelas orientações que a gente dava para ele. Aí a gente pegou e organizou a questão do departamento pessoal dele, organizamos toda a equipe dele com carteira, tudo direitinho, com reconhecimento na carteira, conforme determina o Ministério do Trabalho. Implantamos um novo sistema de informática lá na empresa dele, auxiliamos ele na questão do cadastro de produto deles, alinhamos todo o cadastro de produtos, e o cliente passou a emitir 100% de nota. E o que aconteceu com esse cliente? Esse cliente ele acabou pagando menos imposto que ele pagava antes, em valores. Emitindo tudo. Emitindo 100% das notas. E esses dias eu visitando o cliente, ele me deu um feedback assim, muito legal mesmo. Ele pegou e disse para mim, olha, se eu não tivesse conhecido vocês há 3 anos atrás, eu teria fechado as portas. E hoje a gente vai lá na empresa dele, a empresa dele alavancou, aumentou o processo interno dele, hoje ele é uma empresa muito maior. Outra empresa agora? É uma empresa muito maior, já tá começando a criar outros mercados e atuando em outras áreas também, em outros locais, ou seja, está expandindo a atividade dele, e graças à orientação que ele recebeu, orientação correta, mas principalmente, às vezes não é, e eu acho que aí eu vou puxar um pouquinho para o nosso assado, às vezes não é só a orientação do contador, às vezes não é culpa do contador, muitas vezes não é culpa do contador. A maioria das vezes não é culpa. Na realidade, o que o empresário tem que entender, o que as pessoas que vão trabalhar no setor de empreendimentos têm que entender, é que elas têm que entender o negócio delas, e elas têm que querer entender. E muitas pessoas dizem, isso eu não entendo, isso eu vou deixar com vocês, porque eu não entendo nada. Não e não é assim que disposta a mudar os hábitos culturais que ela tem, a pessoa diz, olha, isso eu não quero nem entender, tu faz lá e do jeito que tu fizer tá bom, isso que tu tá fazendo eu sei que tá certo. Não é assim que a coisa tem que acontecer. Na realidade, as pessoas têm que entender o processo, as pessoas têm que entender, olha, se eu comprar essa caneta eu vou receber tanto de imposto, se eu vender essa caneta eu vou vender tanto de imposto, para a pessoa poder precificar direitinho o valor da caneta, por quanto que ela recebeu e por quanto que ela vai ganhar, e por quanto que ela vai vender, por quanto que ela comprou e por quanto que ela vai vender, qual vai ser o valor que ela vai ter que deixar de contribuição para o governo, de imposto para o governo, para ela poder planejar o lucro dela. Então, na realidade, as pessoas dizem, essa parte do imposto eu não quero nem ver. E essas pessoas estão equivocadas, porque elas estão perdendo dinheiro, porque elas estão trabalhando assim
no achômetro, entendeu? Isso me lembra um planejamento tributário que a gente fez acho que faz um ano que a gente fez esse planejamento tributário específico desse cliente. E o resultado do planejamento tributário que a gente fez em números foi que ele pagaria bem menos tributo estando no lucro real, né? Uhum. E aí a gente conversando, a gente percebeu que aquele cliente não estava pronto para ir para o lucro Para real, ser lucro né? real. Por justamente isso que o Roda trouxe, de ir para determinadas classificações tributárias, a gente precisa mudar uma série de hábitos na empresa, né? Uma grande cultura da empresa o empresário tem que estar realmente disposto a melhorar os processos, enfim, melhorar o controle de estoque, questões de sistema, enfim, tem que estar aberto à mudança, né? E mesmo com todo o benefício, o retorno financeiro que vai ter, mesmo assim, às vezes não é uma possibilidade a gente passar aquele cliente para lucro real, porque a gente vê que, se ele for para lucro real, realmente não vamos conseguir. Então, tem que ser algo que vai ter que ser feito gradativamente. Então, esse cliente especificamente está passando agora para lucro real no ano que vem, eu acho que vai ser, pelo que eu me lembro. E, enfim, ele já podia estar aí 2 anos de economia, né? Mas por essas questões não deu. A pessoa tem que se preparar. E às vezes os empresários têm as culturas, né? Os hábitos e a questão de colocar preço, a gente escuta muito, não, a minha margem é 30%. Tá, mas a margem é 30%, aí, né? O que Como tem tu nesses chega, né? 30%? Como é que tu vai? Eu comprei por 10, vou vender por 13, tá? E aí, né? Tá vendo o resultado dentro disso? Consegue achar, consegue encontrar? O que tu paga de imposto? Qual vai ser o teu lucro real na venda desse produto? O preço desse produto está correto? Né? Eles não têm, eles não conseguem acompanhar ou não querem acompanhar. Né? E é muito legal quando a gente encontra os empresários que querem, que fazem, que se desafiam, que nos questionam. E que querem entender. E que vão atrás, que estão sempre a 3 passos à frente. Né? E aí, enfim, a gente vê Esses são visionários, eles estão além, eles buscam o crescimento e buscam o crescimento com segurança e com qualidade, né? Exatamente. E uma coisa também que está alinhada à questão da parte tributária e a questão de tecnologia, né? Que é uma coisa que tá invadindo a nossa sociedade e que a gente tem que aprender a utilizar. E a inteligência artificial, ela está aí para ajudar, né? Muitas pessoas dizem, não, eu gosto de eu mesmo fazer, coisa e tal. Tem muitas pessoas, então, na época da cadernetinha, que gostam de anotar tudo na caderneta, coisa e tal, e cada um do seu jeito, mas as pessoas têm que começar a aprender a usar a inteligência artificial nesse processo. As pessoas têm que aprender a utilizar a informática, usar a estrutura de computador. Tem sistema de ponta aí que fazem milagres aí na questão de ajudar o empresário na hora de tomar decisão. E as pessoas têm que botar essa tecnologia para dentro das empresas, têm que botar essas estruturas a funcionar dentro da empresa, porque isso faz uma diferença muito grande, né? Com certeza, a atividade rural que a gente estava falando, que é uma delas. O produtor rural que conta com software, chega no final do ano, ele não tem o que organizar, tá feito ali. Só a única preocupação dele é chegar na hora da compra e dizer, meu CPF na nota. Só quero CPF na nota, o sistema já importa, é isso aí. Tá com a informação na mão, né? É isso aí. Mas é isso, eu acho que é um assunto bem denso, o planejamento tributário, a gente tentou trazer ele de uma forma bem desconstruída e leve, né? Porque a gente sabe que é um assunto um pouco complexo, né? De falar, de trazer. E eu acho que a gente já vai se encaminhando para o final do episódio. Não eu acho sei que se vocês têm mais alguma consideração. seria legal a gente falar um pouquinho sobre a questão da reforma tributária. Eu sei que a reforma tributária ainda não tem nada certo, não tem nada definido, mas tem algumas coisas que a gente tem que começar a se acostumar a ouvir. E eu até peguei e fiz algumas anotações aqui para mim não me esquecer de dizer que são umas terminologias novas que a gente está aprendendo e que a gente está entendendo e que foi aprovado agora essa semana no Congresso, foi aprovado agora no dia 7, na quinta-feira foi aprovado. Na quinta-feira foi aprovado lá no Congresso, quase ontem de madrugada. E que a gente tem que começar a entender como é que vai funcionar essa nova reforma tributária, conforme eu falei antes. Na realidade, o governo vai criar o IVA, o Imposto de Valor Agregado. Dentro desse IVA, ele vai substituir 7 tributos. Vai substituir o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Esses 5 tributos aí vão deixar de existir no Brasil. Como é que vai ser? Na realidade, o governo criou o IVA, que vai se dividir em 2 partes. Vai se dividir na contribuição de bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. A contribuição de bens e serviços vai ser a parte federal do imposto.
a contribuição de bens e serviços, vai ser a parte federal do imposto. E aí essa contribuição de bens e serviços vai substituir o PIS, a COFINS e o IPI. Ou seja, vai ser só essa parte, os tributos federais. E o imposto sobre bens e serviços vai ser a parte municipal e a parte estadual, que vai substituir o ICMS e o ISS. Só que aí, para o governo poder fazer a negociação, o governo pegou e começou a fazer alguns acordos lá dentro do Congresso para poder passar o projeto. E aí o governo fez alguns acordos. Em regra geral, como é que vai funcionar esses impostos? O IVA, que é a contribuição de bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços. Ele vai ter uma alíquota única de 25%, que é a alíquota pensada, não é a alíquota definitiva. Não tem nada definido. Ela deve de girar em torno de 25%. Só que alguns setores, eles conseguiram alguns benefícios tributários a partir dos acordos. Alguns acordos que ganharam benefícios, por exemplo, cesta básica de alimentos vai ter isenção total de imposto. A cesta básica de alimentos vai ter isenção total. A parte de medicamentos vai ter isenção total. A parte rural, que é uma parte importante aqui para a nossa região, quem é produtor rural, com faturamento de até 3,6 milhões por ano, vai ter isenção. Acima de 3 milhões e 600 vai pagar o imposto, vai pagar o imposto estadual e o imposto municipal. A parte de transporte público também vai ficar isenta desses impostos. Então, algumas informações assim. E outra coisa interessante também é como é que vai ser implantada, como é que está programada a implantação desses novos tributos. Eles vão ser implantados de forma gradativa. Ou seja, ela deve de iniciar lá no ano de 2026 a implantação, e ela deve de ser implantada aos poucos, em torno de 7 anos, aí que vai ser o processo que ela vai ser implantada. Então, vai ser um processo assim, de muito aprendizado, de muita informação que a gente vai ter que começar a aprender de agora para frente. Isso já é definitivo? Não, ainda não é definitivo. O governo agora tem que passar essa mesma legislação pelo Senado. Se mantendo a mesma legislação, aí vai para a sanção do governo, e aí a gente segue evoluindo nesse processo. Então, vou dizer, vai ter muito podcast para a gente gravar para a gente poder estar discutindo e conversando sobre isso. Mas vai ser um período assim, bem legal, porque eu acho que o Brasil vai dar um grande salto. Porque a gente diz, mas a gente pagar 25% de IVA vai ser muito caro o imposto. Mas olha o que a gente já paga. Mas a gente está pagando 50% hoje. Então a lógica é que eu acho que deve dar uma reduzida legal. Exatamente. Fora que muitas empresas não investem no Brasil, ou acabam saindo do Brasil, melhor dizendo, né? Acabam saindo do Brasil pela complexidade tributária, né? Sim. Então, enfim, tudo Isso tende a andar melhor, mas é um chão longo que a gente tem para trilhar a partir do restante das aprovações. Mas eu acho que é isso, eu acho que foi muito legal esse episódio. Se tu tem alguma dica de algum tema que tu quer ver por aqui, ou algum tema para esse podcast, enfim, manda pra gente no direct, dá um jeito de avisar a gente. E, enfim, a gente tem um quadro que é uma dica de leitura que a gente dá em todo podcast. E, enfim, a dica de leitura desse episódio vai ser o Oceano Azul. É um tema, né, Rodney, quer falar sobre esse livro? Porque eu confesso que eu não terminei essa leitura, mas enfim, vamos ser sinceros mas enfim, é uma leitura muito, muito boa mesmo, pelo que eu já estava lendo. Ele te ensina a sair do Oceano Vermelho e trafegar no Oceano Azul, né? Ou seja, a gente parar de trabalhar sendo tão competitivo e ser mais estratégico mesmo, né? A gente já tem até um post no nosso Instagram que trata especificamente sobre esse livro, então vai lá no nosso Instagram, que é @escritório_ideal, ideal escritório, desculpa, e confere o post lá, dá curtida, dá o like. O livro vale a pena a leitura, muito bom o livro. Mas muito eu acho legal. que é isso, então. Isso aí, show de bola, foi muito bom lá. Foi muito boa a nossa prosa. Adorei. Valeu para quem nos acompanhou e é isso. Até Obrigada, mais. pessoal. Gratidão. Até mais. Tchau. Até mais.